Eu quero cumprimentar carinhosamente a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dirigir a minha fala aos estimados e caro companheiro que nos ouve com muita sapiência cognitiva. Deus nos deu conhecimento do alto para justamente falar a respeito daquilo que está ocorrendo em nosso meio, com muita tranquilidade, com muita segurança, embasado na Bíblia jurídica. É muito bom quando nós temos um determinado conhecimento e que usamos esse conhecimento para o bem-estar do nosso próximo. Quero deixar aqui a minha fala registrada e quero enfatizar esse assunto para justamente falar: Deus não é boneco nem fantoche do homem, nada oculto que não seja revelado. Aquilo que o homem semear, ele vai cultivar, conforme a lei da semeadura. E ali nas manifestações ocorreu diversas prisões. A Polícia Federal prendendo algumas pessoas, algemando, e a gente observando essas prisões. Aquela pessoa não demonstrou nenhuma resistência, não agiu de uma forma violenta e nem apresentava um perigo para a PF. Mas mesmo assim, eles usaram o uso da algema. Alguns cidadãos colocaram seus braços para trás e eles algemaram. É muito lindo a gente ter o conhecimento. Louvado seja Deus. Ali na lei 8.858, colocar algema nas pessoas que não representa uma ameaça, nem demonstrou nenhuma resistência, esse uso é ilegal. Essa prisão ela é ilegal porque é caracterizado abuso de poder. Inclusive está ali na súmula vinculante do STF, súmula 11, que nos revela essa ilegalidade. E ali ocorreu também uma coletiva sobre o relatório das urnas. E ali foi apresentado muitos técnicos formados ali no ITA, inclusive aquele engenheiro muito sereno, Carlos Rocha, falou de uma maneira ordeira, respeitosamente, para com a nossa nação. E começou ali a explicar o que foi exposto no portal do TSE, a respeito dos 3 arquivos, falando a respeito do log, mostrando que de fato ele registra cada atividade que ali ocorre com relação ao ARD, e ali começou a falar de uma maneira maravilhosa dentro do campo da informática, conhecido como TI, mostrando de uma maneira transparente, de uma maneira tranquila e segura. Aquele engenheiro abordou aqueles assuntos de uma maneira tremenda perante a nossa nação brasileira, sem agredir, sem de fato violentar, sem de fato acusar,
antes demonstrou algumas fragilidade com relação ao voto e tudo aquilo que passa ali pela urna. Então ele trabalhou de uma maneira maravilhosa. Isso é respaldado também dentro da Constituição Federal, ali no seu artigo 14, no seu parágrafo 10. E depois ele trabalhou em cima ali da lei 4.737, no seu artigo 224. Sem se falar também ali o artigo 237 da mesma lei. E esse homem, naturalmente, começou a abordar o assunto de uma maneira cordial, sem agredir, sem massacrar, sem passar por cima de ninguém. Apenas falou das urnas antigas, mostrando que tem um comportamento totalmente diferente com relação às urnas novas. E de repente, quando terminou todo aquele processo, alguém não analisou o relatório, antes deu um prazo de 24 horas para o PL se manifestar com relação àquele relatório, enquanto o caro engenheiro Carlos Rocha estava explicando de uma maneira bem maravilhosa para que os brasileiros entendessem o que estava ocorrendo e o que ocorreu com relação às eleições. E ali ele usou o primeiro turno, só que essas falhas foi de fato descoberto no segundo turno, porque foi mais aprofundado. Eles descobriram aquele código inválido. Entendeu? E aí surgiu aquela conversa, né? Que o PL, de fato, teve a maior bancada, enfim. Ali, né? Mostrando e tal. Pediu para incluir também, de fato, o primeiro turno. E conforme a lei 4.737, de fato tem que ocorrer, se gerar esse processo de anulação, tem que anular tanto o primeiro turno, como está ali previsto em lei, como também o segundo turno. Aí depois essa coletiva, ali na lei geral e eleitoral, dentro daquela resolução 2363/21, no seu artigo 51, conforme o órgão fiscalizador, aqueles homens voltaram e responderam o TSE de uma maneira cautelosa, isso é, com base dentro da resolução, mostrando a sua legalidade. E aquele indivíduo, ele usou de má fé, transferindo o seu veneno para aqueles que de fato não tinham nada a ver, dizendo que o PL cometeu uma ação que gerou uma forma de má fé. Mas a gente sabe quem é o litigante aqui que está de fato usando de má fé. Não ouve mais ninguém, não dá lugar ao relatório, não responde a ninguém. Ele usa a caneta e algumas bases dentro da Constituição para tentar incriminar ou intimidar aqueles que estão à sua volta. E esse cidadão demonstrou um comportamento totalmente soberbo e arrogante.
agindo com prepotência ao ponto de rejeitar o relatório sem analisar profundamente e ainda empurrou uma multa de quase 23 milhões, humilhando aqueles homens, dilacerando, rasgando a democracia brasileira e passando por cima de tudo e de todos. Esse comportamento é um comportamento anticonstitucional. E a gente observa essas atitudes que esse nobre companheiro tem tomado. Usa a força, quer o poder a qualquer custo, enquanto o princípio da igualdade ali no artigo 5º e no seu inciso 1º, todos nós somos iguais perante a lei. Ninguém está acima de ninguém. O indivíduo não está acima da lei. Todos nós estamos sujeitos à lei. Abuso em cima de abuso. Uma ação muito abusiva. E aqui a gente olha com muita vigilância e com muita prudência, cautelosamente, conforme o que a gente está observando à nossa volta. O companheiro ali quer colocar o poder executivo de joelho, quer colocar o poder legislativo de joelho. Ele não ouve mais ninguém, a não ser a sua própria pessoa. Há um interesse real, há uma demonstração tremenda por parte daquele cidadão. Eu posso te dizer com muita clareza, aquele cidadão, ele tem cometido continuamente, permanentemente, crime de tortura. Um determinado parlamentar deram uma prisão ilegal nesse parlamentar. E ali o seu advogado entrou com uma representação. Aí empurrou uma multa abusiva. Fizeram uma vaquinha e ali levantaram aquela quantia de X. Quando aquele advogado ele foi lá depositar, aquele indivíduo cancelou a conta. Depois, aquele cidadão, aquele advogado, foi na caixa pessoalmente e abriu uma conta judicial. De acordo com os documentos, quando ele pagou a fiança, que não era de fato conforme o que ele falava, que era inafiançável, depois estabeleceu a fiança. Quando foi pago, aquele parlamentar, ele não foi solto. Antes, ele ficou preso e sua liberdade foi de fato impedida. A família passou constrangimento, o advogado passou por um constrangimento tremendo, porque viu que ali de fato estava uma situação muito caótica diante dos seus olhos, porque de fato ali foi uma prisão política que gerou uma perseguição política. E esse cidadão cometeu de fato um crime hediondo, conforme a lei 8.072. E ali está os crimes hediondos na lei 9.455.
esse sim é um crime inafiançável. Alguns homens, principalmente na área jurídica, pensam que crime de tortura se trata somente do corpo físico, mas esqueceram que de fato se trata também de tortura intelectual e psicológica, trazendo constrangimento psicológico e torturando aquela pessoa psicologicamente, que poderia gerar uma prisão em flagrante, entrando com uma prescrição ali no intitulado da ação penal, que é o Ministério Público. Ali no seu artigo do Código do Processo Penal, no artigo 27, fala bem claro. Aqui nós estamos provando que esse agente público, ele esqueceu que ele foi indicado por um agente político do executivo, esqueceu que ele também é um agente público. Então, esse determinado ministro, ele tem de fato cometido várias barbaridades, várias situações descabíveis em nosso meio. Agora, o que me chama a atenção que na lei 3.689, no seu artigo 301, está ali, preso, cometendo delito. Ele está cometendo delitos. Cada ação que ele age comete um crime. Agora, esse é um crime inafiançável, porque está torturando psicologicamente a vida daquela pessoa e, ao mesmo tempo, os seus familiares. Foi o que ocorreu na vida desse parlamentar. Poucos têm essa visão, mas a realidade constitucional é essa aí, conforme as leis que foram citadas na íntegra constitucional com relação à nossa fala. Agora, um determinado parlamentar, em seus discursos, falou bem claro, dizendo que em cada canto, que em cada praça, tinha que levantar um arbusto por todo o território brasileiro, em homenagem a esse verdadeiro guardião da nossa Constituição. Enquanto os demais, entendeu, ficaram de fato lá embaixo, nesse sentido. Agora, esse parlamentar, ele foi infeliz na sua fala, porque o dinheiro público não é para justamente fazer estátuas em homenagem a esse indivíduo. Essa foi a fala desse parlamentar nesse sentido. E agora o que a gente observa, que um determinado indivíduo, falando que vai de fato, que era bom reformar as leis tributárias. E pela fala que aquele indivíduo estava frisando, deu para perceber que ele quer retaliar os cidadãos que professam a fé, gerando de fato um desconforto para tentar nos atacar. Mas nós temos o direito de votar e ser votado. Temos o direito pleno de exercer a nossa cidadania, conforme o que está na nossa Constituição. Só que a lei fala bem claro,
principalmente na Constituição Federal. Ali no seu artigo 150 e no inciso 6º, fala a respeito com relação ao processo tributário. Ali no seu artigo 31 da nossa Constituição Federal e no seu inciso 5º fala bem claro. Ali na nossa Constituição Federal, no seu artigo 196 e no seu parágrafo 7º, fala bem claro a respeito da isenção das instituições que estão aqui esparramadas sobre o território brasileiro. Mas esse indivíduo nos ameaça de uma maneira terrível, de uma forma odiosa, querendo nos perseguir de qualquer forma. Mas uma coisa eu tenho justamente para falar: que isso aí vai cair por terra, em nome de Jesus Cristo. Porque o inimigo de nossas almas pode usar até o nosso próximo para tentar nos atacar. Mas para que as instituições não fiquem de fato sofrendo essas ameaças, nem tampouco por outros órgãos e principalmente pela Receita Federal, eu estudando as leis tributárias, ali a Lei 8.134, a Lei 8.383, principalmente a Lei 8.137. A gente estudando bem claro, se aprofundando nessa área, ali também na Lei 9.250 e na Lei 9.613, com relação à lavagem de dinheiro, o crime de lavagem de dinheiro. Isso aqui os líderes têm que justamente trabalharem como vem trabalhando de uma maneira maravilhosa, para que nós não sejamos alvo da Receita Federal. Temos que trabalhar em nome da transparência, para mostrar para aqueles que estão à nossa volta, porque o justo, os remidos e os salvos, o seu rosto, o seu semblante, a sua face é como a luz da aurora, para justamente transmitir uma linguagem que venha justamente mostrar para esses indivíduos que nós temos um caráter na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome da transparência, para que nós não sejamos alvo desse tipo de fala. E a gente lendo diversas leis tributárias, nós estamos aqui respondendo de uma maneira maravilhosa. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, a nossa nação, o nosso país e a nossa pátria-mãe, em nome de Jesus. Amém.